O candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques, cumpriu a promessa e comprou a Arena. Nós vamos falar sobre valores, quanto ele vai desembolsar, como será o processo de transição para a Arena do Grêmio ser do Grêmio. E isso vai acontecer. O movimento de compra mexe no cenário político e dá um amplo favoritismo para Marcelo Marques, numa corrida presidencial que ainda nem começou, mas já dá sinais de que pode ter encerrado. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas informações da Arena Gremista comprada por Marcelo Marques. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A noite da sexta-feira foi muito movimentada e extremamente surpreendente, porque Marcelo Marques, candidato à presidência do Grêmio nas eleições do final do ano, concretizou a compra da gestão da Arena Porto-Alegrense. A partir de agora, a Arena está ligada a Marcelo Marques, que vai repassar ao Grêmio, vai fazer uma doação, né? É importante que se diga que o que aconteceu foram 2/3 do crédito pela construção do estádio sendo adquiridos pelo Marcelo Marques. E o valor total da operação foi de 130 milhões de reais. A gente está falando que o empresário Marcelo Marques, candidato à presidência do Grêmio, que tem como principal plataforma de campanha utilizar os seus recursos próprios, para fortalecer o Grêmio, né, para ajudar o Grêmio não só a comprar a Arena, mas para buscar grandes reforços, grandes contratações. Basicamente esse é o pilar principal da campanha do Marcelo Marques, que está só começando. Basicamente, ele pegou o seu dinheiro, jogou na Arena, comprou e resolveu uma parada que há muito tempo estava pendente. E quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo. A gente está falando aqui de uma tentativa feita pelo presidente Fábio Koff, de várias tentativas feitas pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, de uma sequência de tentativas mantida pelo presidente Alberto Guerra, mas quem resolveu foi Marcelo Marques, que se reuniu com os caras, chamou para churrasco, gerou uma certa intimidade e resolveu a parada nas últimas horas. O detalhe financeiro é o que mais me choca, falando assim, bem direto, tá? O Marcelo já tinha deixado vazar que tinha um acordo verbal para a compra da gestão do estádio. E eu, em dado momento, por estarmos num período eleitoral, coloquei um pé atrás e disse, será que é um blefe ou será que é verdade? E o Marcelo Marques, ali, ele estava dando uma cartada que poderia ser um tiro no pé, mas era verdade. O Marcelo pagou 50 milhões de reais à Arena Porto-Alegrense. Esse valor vai ser pago em 9 parcelas, tá? Os outros 80 milhões vão para a Revi, que detinha a maior parte aí dos créditos pela obra, né? Isso aí é uma situação que poderia gerar um certo entrave, poderia gerar uma dificuldade muito grande, mas tudo foi resolvido de uma maneira até surpreendente, né? Esse dinheiro da Revi, ele me parecia ser o mais complicado e foi costurado com uma tranquilidade pelo Marcelo, e até é importante que se diga, tá? Isso não foi feito da noite para o dia, foi uma construção, foi um projeto elaborado pelo Marcelo Marques, que até pela velocidade chama a atenção, mas ainda assim é um projeto. Não começou ontem, começou já faz alguns meses, e mesmo assim, se tratando de meses, é muito rápido. A gente está falando de um Grêmio que tenta há 10 anos comprar a Arena e não consegue. E o Marcelo conseguiu colocar o dinheiro na mesa e levar, não só pela grana, mas também pela lábia. E isso aqui é um ponto importante a ser falado, porque ele teve jogo de cintura ao sentar com essas pessoas. A informação ela já está sendo confirmada, essa informação dos valores foi dada pelo repórter Josimar Farina, da RBS. Ele confirmou junto à Meta, né, que é a grande empresa aí que detém esses direitos, que isso de fato está acontecendo. E agora é uma questão de transição apenas para a Arena ser do Grêmio. A gente vai falar aqui de um período de transição que deve durar até o final do ano, tá? Não é como você comprar um carro, você assina e sai andando. Não, agora existe todo um processo de transição realmente, onde tudo aquilo que a Arena administra será passado para o Grêmio. Isso pode gerar algum tipo de consequência de serviço para o torcedor, mas convenhamos, o serviço da Arena Porto-Alegrense já é ruim. Então daqui a pouco tem aquela melhora para dar uma, né, tem uma piora para dar aquela melhorada.
E eu tô falando isso porque daqui a pouco a Arena Porto Alegrense fica, tá, isso aqui não vai ser mais com a gente, vamos tocar do jeito que dá, né? Mas, pelo menos no final do ano, o estádio vai ser do Grêmio, com certeza. Importante que se diga, tá, que na grande reunião não houve um representante do Grêmio. Tiveram ali diretores e advogados da Arena Porto Alegrense, a equipe do Marcelo Marques, os advogados da Revi, mas isso não faz o Grêmio fora da negociação. O presidente Alberto Guerra, ele estava sendo informado pelo Marcelo Marques o passo a passo. E não tem como você fazer esse movimento sem estar abraçado na gestão, porque a arena vai ser doada para o Grêmio. E o Marcelo falava muito sobre isso, né? Que independente dele ser o presidente do próximo ano, do próximo triênio, ele faria esse movimento e daria a arena para o Grêmio. E ele está cumprindo a promessa. Esses valores aqui, eles chocam e mostram que o Marcelo Marques, quando fala que vai colocar dinheiro no Grêmio, ele não está brincando. Ele está disposto a colocar. E aqui entra um componente político nessa história. O Marcelo Marques, ele se torna o grande candidato à presidência do Grêmio definitivamente. Talvez ele tenha resolvido na noite da sexta-feira, estamos falando aqui, noite de sexta-feira, 11 de julho, né? Talvez ele tenha se transformado na sexta-feira, 11 de julho, no novo presidente do Grêmio. E eu tô falando isso pelo clamor popular. O Marcelo, ele tinha uma promessa que para muitos era impossível, e foi até desdenhada por alguns candidatos, como o Paulo Calef, no início do debate político ali no mês de junho. E ele, na tarefa mais difícil, já conseguiu executar, né? Já conseguiu confirmar. Aqui é uma opinião. Eu acho que a corrida presidencial do Grêmio pode ter terminado sem mesmo ter começado. Porque oficialmente não começou, né? Já começou ali extra-campo, né? Extra-oficialmente, mas a corrida presidencial, ela começaria um pouco mais para frente, mas ela pode ter terminado sem mesmo ter começado. Eu tô com esse sentimento. Eu quero saber o sentimento de vocês. A arena é do Grêmio, Marcelo Marques entra definitivamente para as páginas da história do clube. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.